Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vamos para a nossa primeira aula de português da semana, certo? Preparados? Bom, hoje nós vamos direto para o livro didático, certo? Então, peguem o livro didático e vocês abram na página 73, certo? Vamos fazer uma releitura do texto e depois fazer uma outra parte da interpretação de texto dele, ok? Vamos lá? Prática de leitura, texto 1, romance, fragmento, certo? Bom, vou passar direto para o texto, ok? Não, vou ler tudo, ou melhor. Bom, vamos lá, né? Imagina a seguinte situação. Você mora em um lugar onde tem vários amigos e, de repente, por causa de uma enfermidade, precisa mudar-se desse lugar. Você já se imaginou nessa situação? Voltar das férias e, de repente, se vê em uma nova escola diante de pessoas que nunca tinha visto antes, totalmente estranhas? Não encontrar os colegas de sempre, não saber as novidades, não estudar na mesma turma. Isso seria bom, ruim, indiferente, preocupante. O trecho de romance que você vai ler a seguir traz uma situação semelhante, vivida por um personagem chamado Cazuza. E esse também é o título do romance de Viriato Corrêa, do qual o texto foi extraído. Leia-o e, ao final, verifique se a sua opinião mudou e se permanece a mesma, né? Vamos lá ao texto, ok? A Escola da Vida, né? Página 73, começando, certo, gente? Para quem já tivesse visto o mundo, a vila de Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. Mas para mim, que tinha vindo da pequenininha... vamos lá. Para mim, que tinha vindo da pequeninice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. As 4 ou 5 ruas, com a maioria das casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos, as casas comerciais sempre cheias de mercadorias e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de 10 figuras, as procissões de raro em raro, né? Eram novidades que me deixavam maravilhado. A igreja acanhadinha e velha, onde os morcegos voajavam, tinham os meus olhos um esplendor, tinha aos meus olhos, né, no caso aos olhos do personagem, né, um esplendor estonteante. A casa da Câmara, acaçapada e pesadona, com um vasto salão onde, às vezes, se realizavam festas, parecia-me um palácio. O que mais me encantou foi a escola. Quando chegamos à vila, já havia acabado as férias. Durante os 15 dias em que fiquei em casa curando-me das febres, eu via da janela as crianças passarem em grandes bandos à hora em que terminavam as aulas. A vontade de ficar bom para misturar-me com aquela meninada alegre apressou a minha cura. A escola funciona num velho casarão de vastas salas que devia ter mais de meio século. Quando lá entrei, no primeiro dia, levado pela mão de meu pai, senti no peito o coração bater jubilosamente. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com carinho com quem se recebe um filho. Os meninos e as meninas que me viram chegar olharam-me risonhamente como se já tivessem brincado comigo. Eu, que vinha do duro rigor da escola do povoado, de alunos tristes e de professor carrancudo, tive um imenso consolo na alma. A escola da vila era diferente da escolinha da povoação, como o dia é da noite. Dona Janoca tinha vindo da capital, onde aprendera a ensinar crianças. Era uma senhora de 35 anos, cheia de corpo, simpática, dessas simpatias que nos invadem o coração sem pedir licença. Havia nas suas maneiras suaves um quê de tanta ternura que nós, às vezes, julgávamos nossa mãe. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces se tornam quando fazem alguma censura. Mostrava, sem querer, um grande entusiasmo pela profissão de educadora. Ensinava meninos porque isso constituía o prazer de sua vida. Se uma aluna adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Vivia arranjando livros, papel e lápis nas casas comerciais para os meninos paupérrimos. Se um pai se recusava a mandar o filho à escola, corria para convencê-lo de que o pequeno nada seria na vida se não tivesse instrução. Quando chegou na capital para dirigir o grupo escolar da vila, o prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas e o mobiliário de tão velho e maltratado já não servia para nada. Era preciso dar àquilo um jeito de coisa decente, mas não havia vintém. Ela trazia, como auxiliares, as suas irmãs Rosinha e Neném, ambas moças. E as 3 deixaram o povo surpreendidos. Saíram de casa em casa, pediram auxílio para as obras, fizeram rifas,
organizaram festas, leilões, bazares de sorte, tudo, enfim, que pudesse render dinheiro. E a vila, cochilona e desacostumada a novidades, viu com pasmo Dona Janalca e as irmãs de broche e pincel nas mãos, caiando e pintando paredes. E a velha casa, de mais de meio século, ressuscitou maravilhosamente como os palácios surgem dos contos de fadas. Os salões amplos e claros abriam-se de um lado e de outro do vasto corredor, com filas de carteiras escolares, vasos de plantas aqui e ali e jarras de flores sobre as mesas. As paredes, por si sós, faziam as delícias da pequenada. De alto a baixo, com infinidade de quadros, bandeiras, mapas, fotografias, figuras recortadas de revistas, retratos de grandes homens, coleções de insetos, vistas da cidade, cantos e cantinhos do Brasil e do mundo. E tudo aquilo me encantava de tal maneira que eu, às vezes, deixava de brincar todo o tempo do recreio para ficar revendo paisagem por paisagem, mapa por mapa, figurinha por figurinha. Bom, como vocês sabem, esse texto é parte, né, do livro Cazuza, de Viriato Correia. E agora vamos para a página, né, gente, 76, para fazermos a parte de linguagem do texto, ok? Então, vamos lá. Leia o trecho extraído, ou melhor, leia o trecho abaixo, extraído do texto, né? Primeira questão, página 76, linguagem do texto. Quando chegou da capital para dirigir o grupo da escola da vila, o prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas e o mobiliário, de tão velho e maltratado, já não servia para nada. Era preciso dar àquilo um jeito de coisa decente, mas não havia vintém. A que se refere o pronome destacado no trecho acima? Bom, esse pronome, aquilo, ele está se referindo ao quê? Ao mobiliário, ao prédio, no caso, aqui é que ele estava se referindo, né? Quando diz assim, era preciso dar aquilo um jeito de coisa decente, mas não havia vintém, né? Esse aquilo aí, ele está se referindo a quê? Certo, gente? B, com que objetivo o pronome aquilo foi empregado nesse parágrafo? Lembram que a gente sempre diz assim, que fica feio se a gente repetir a mesma palavra o tempo todo e que os pronomes, os sinônimos, essas coisas servem para substituir e não mudar o sentido daquilo que a gente quer dizer? Então, né? Vejam aí isso direitinho, certo? 2. Identifique no texto frases em que o narrador atribuiu características humanas a seres inanimados. Veja aí direitinho, né? Bom, vocês viram que aqui, características humanas a seres inanimados, né? Quais foram os seres inanimados, né? Quais foram os utensílios da escola que ele deu características humanas, né? E o que mais? Vejam aí, coisas que não têm vida, certo? Que ele deu características humanas, ok, gente? 3, releia o trecho. E a vila, cochilona e desacostumada a novidades, viu com pasmo Dona Janalca e as irmãs de broche e pincel nas mãos, caiando e pintando as paredes. E a velha casa, de mais de meio século, ressuscitou maravilhosamente, como os palácios surgem nos contos de fadas. Letra A. Ao empregar a palavra vila e a expressão cochilona e desacostumada a novidades, a quem o narrador está se referindo, né, gente? A quem é que ele está se referindo? Ele está se referindo, no caso, quando ele fala da vila, ele está se referindo às pessoas, ele está se referindo à escola, ele está se referindo a ele, né? A quem é que ele está se referindo quando ele usa essa expressão? A vila, né? E a expressão também, cochilona e desacostumada a novidades. Então, quem é que é cochilona e desacostumada a novidades, né? É o quê? As pessoas dali, é o personagem, quem, né? Aí digam aí, certo? Bem, em sua opinião, o que ele quis expressar ao empregar essas expressões? Hein, gente? C. Pesquise no dicionário as diversas acepções da palavra ressuscitou. Das acepções encontradas, qual delas corresponde ao sentido que essa palavra tem no texto? Bom, vocês vão ver no dicionário os vários significados da palavra ressuscitou, certo? Vão copiar no caderno e vão dizer qual delas é aqui, no caso, corresponde ao significado que o texto traz, certo? E, né, infelizmente, a nossa primeira aula de português da semana está acabando por aqui, certo? Lembrando mais uma vez que nunca é demais, né? Qualquer dúvida é só perguntar ao professor de vocês
que eles estarão sempre à disposição, certo? E que vocês precisam ainda, né, se cuidar e cuidar das pessoas que vocês amam, certo, gente? Então vamos lá para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.